Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e mentor de hipnoterapeutas. E hoje eu tô aqui com a Soul Hipnose, essa comunidade que eu amo tanto, para a gente fazer uma análise ao vivo de um vídeo do Milton Erickson. Bom, esse vídeo que a gente vai estar assistindo, gente, é um vídeo do Milton Erickson em que ele vai estar lidando com uma cliente que é resistente, né? Vocês vão ver que nessa intervenção ele vai tentar gerar alguns fenômenos, algumas respostas, e ela simplesmente não vai acontecer. E nesse vídeo a gente vai ver o Erickson no seu auge, utilizando a linguagem de uma forma muito incrível, a gente vai ver estratégias que ele vai estar utilizando para hipnotizar essa pessoa. Então a gente vai fazer uma análise em múltiplas camadas aqui, do que ele está falando, por que ele está falando o que ele está falando, as estratégias que vão estar acontecendo, e por aí vai. Acredito que vai ser um encontro interessante. Bom, gente, já aviso. Como a ideia é fazer uma análise, eu não vou só dar play no vídeo e deixar o vídeo tocar, tá? Eu vou ficar pausando o vídeo e fazendo comentário. Às vezes vai ficar até mais pausado do que rodando o vídeo. Por que que eu falo isso? Porque meu objetivo é fazer vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ou pelo menos entender um pouquinho, né? Porque quando a gente vai ver os vídeos do Erickson, muitas vezes a gente não faz ideia do que está rolando. A gente não entende, e por aí vai, e eu quero destrinchar essa intervenção. Basicamente, essa é a ideia aqui, né? Porque eu vi pessoas que assistiram esse vídeo que nem começaram a sacar o que estava rolando. Então, basicamente, essa é a ideia. Espero que vocês não fiquem chateados de eu ficar pausando muito o vídeo que vai acontecer aqui. Mas é isso aí, gente. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e partiu assistir. Vamos lá. Não foi a legenda? Does that light feel all right? Yes, it does. I understand you've never been hypnotized, No, I haven't. but that you are interested. Yes. And I think that perhaps the best thing to do is to get right down to work. And how much are you willing to learn? Well, I'm very willing. I'm a little nervous, though. You're a little nervous? Well, maybe I have to be the one who's nervous. Because I've got to do the work, and all you have to do is let things. Já vamos dar uma pausa aqui, gente. Já vamos dar uma pausa. Primeiro ponto. Vocês não estão vendo o pré-talk acontecer, né? Quando a gente fala de Milton Erickson, muitas vezes o próprio processo da hipnose envolve ele ensinar a pessoa a ser hipnotizada. Então, ele descreve como vai ser hipnotizado e por aí vai. Geralmente, ele faz esses processos aí, né? Segundo, olha o que está dizendo aqui nessa frase que está pausada. Ele diz, e tudo o que você precisa fazer é deixar as coisas acontecerem. Gente, isso aqui, na verdade, é o oposto daquela postura que a gente tem na hipnose do Hellman, né? Na hipnose do Hellman, a gente coloca aquela ideia de que a pessoa tem que estar engajada, ela tem que fazer, é ela que faz a hipnose, e por aí vai. Quando a gente fala de ericksoniana, existe até a necessidade desse engajamento, mas não é do mesmo jeito, né? Na verdade, quando a gente fala de hipnose ericksoniana, a gente está falando de criar dissociações e a gente vai associar tudo que a gente quer que aconteça a esse inconsciente. Ou seja, a gente quer gerar essas respostas de uma forma que pareçam passivas. Passivas, ou seja, como se simplesmente acontecesse. Onde a pessoa não precisa forçar ou fazer algo ativamente para que isso aconteça. Né? Isso, de certa forma, é quase que o oposto do que a gente tem na clássica. Né? É comum a gente ver na hipnose ericksoniana os alunos do Erickson descreverem que o Erickson estava lá dando uma aula e, de repente, a pessoa do outro lado da sala caía em transe, né? Sem que ele quisesse cair em transe. Então, é comum a gente ver essa ideia de passividade e ter uma associação a essa passividade com o inconsciente. Né? Vamos lá. Happen, and it will happen. Oh,
Are you forgetting about the light? Nós já vamos dar uma outra pausa. E ele diz: Oh, você está se esquecendo da luz? O que será que ele quer fazer aqui, gente? Quando ele fala você está se esquecendo da luz, provavelmente ele está querendo gerar uma alucinação negativa. Né? Ele quer que ela pare de perceber as luzes presentes na sala. Vamos lá. No, I'm not. Am I supposed to look at it? Oh, no. So you can forget about it. Olha que interessante. And you can. Ele faz uma marcação analógica. E você pode se esquecer disso. Esquecer disso o quê? Da luz. Né? Então ele está de forma indireta dizendo para ela ter uma alucinação negativa com a luz. Só que, gente, isso aqui não vai rolar. Vamos ver o que vai acontecer. And I'm going to take a hold of your hand in a moment or so. Ele pega a mão dela, pendura a mão dela no ar. E essa mão pendurada é o que a gente chama na hipnose ericksoniana, né? É uma catalepsia, mas a gente vai ver que o Erickson vai querer gerar o que a gente chama de levitação de mãos, né? Que é um movimento involuntário da mão, um movimento ideomotor. They're resting there. And do you know about the feelings you have when you're feeding the baby? You want the baby to open its mouth and you open yours instead of the baby? Tá, tem muita coisa acontecendo aqui, gente. Muita coisa. Vini, um grande abraço, um grande abraço. Gente, olha que legal. Eu vou até voltar, porque em poucas frases aconteceram muitas coisas aqui. Ele levanta a mão dela, deixa cataléptico, porque ele vai querer gerar um movimento involuntário da mão. Now as you watch your hands, they're resting there. And do you E agora ele vai fazer um processo de acompanhar, né? O que a gente vai chamar de E7. Então, e a mão descansa aí. E aí ele vai começar a falar sobre um monte de coisas que são verdadeiras. Verdadeiras, né? Na verdade, ele vai falar duas frases que são verificáveis e verdadeiras. Então, vamos lá. Ele diz, ó. know about the feelings you have when you're feeding the baby? Aí ele fala sobre o sentimento de quando você quer que o bebê abra a boca. Aí ele vai falar, You want the baby acompanha lá. to open its mouth and you open yours instead of the baby? Sabe quando você quer alimentar um bebê, você quer que ele abra a boca e você abre a sua própria boca? And did you ever put on the brakes when you were in the backseat of the car? Yes. Já aconteceu com você de você estar no banco de trás de um carro e pisar num freio que não existe? O que ele está fazendo aqui, gente? Ele deu dois exemplos. Ele deu o exemplo de você estar no banco no passageiro do carro e pisar num freio, e de quando você quer alimentar um bebê, você vai botar a colher na boca do bebê e você abre a sua própria boca. O que ele está descrevendo aqui, gente? Ele está descrevendo experiências onde acontecem movimentos involuntários. Né? Meu pé, quando eu estou no banco do passageiro, ele pode se movimentar e frear um freio invisível, movimento involuntário. Quando eu vou alimentar um bebê e eu abro a minha boca, isso também é um movimento involuntário. Então perceba que ele deu duas frases de movimento muscular involuntário. O que ele está fazendo aqui, gente, é um processo que a gente chama de semeadura. Né? Ele está querendo evocar movimentos involuntários. Como ele quer gerar uma levitação das mãos dessa mulher, então ele fala sobre movimentos involuntários para que ela indiretamente comece a gerar os movimentos que ele deseja, que são involuntários. Né? Vamos seguir lá. Isso é o que a gente chama evocação. Ele quer evocar o fenômeno de movimentos ideomotores. Well, I would like that same kind of an automatic movement with my hand. Então, ó, ele deu duas sugestões indiretas, quando você vai alimentar o bebê, quando você pisa no freio invisível, e aí ele dá uma sugestão direta. Eu quero que você movimente as suas mãos. Então, duas sugestões indiretas e uma sugestão direta.
You see, very, very slowly, without it being a voluntary thing, my right E olha que hand interessante, ele demonstra na própria mão. Ele não fez um pré-talk com ela, ele não explicou antes o que ele gostaria que acontecesse. Então, ele está fazendo isso em loco, ao vivo, enquanto ele hipnotiza essa pessoa, né? Como ele diz que ele quer que ela faça esse movimento involuntário, ele demonstra nele mesmo. Olha que interessante, ele levanta a própria mão de uma forma congruente com o movimento do motor. Eu vou até voltar alguns segundos aqui para a gente ver de novo. Vamos lá. Yes. Well, I would like that same kind of an automatic movement now with my hands. You see, very, very slowly. Without E aí ele it being a demonstra com a própria mão. voluntary thing, my right hand can lift Isso é sugestão, gente. and it can lower, and the left hand can lift and lower. Now, what I'd like to have you understand is this, that you have a conscious mind, and you know that, I know that, and you have an unconscious mind, or a subconscious mind. And you know what I mean by that, do you now? Vamos dar uma pausa aqui, porque aqui já teve mais could coisa. lift your Vamos lá. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Olha que interessante aqui, gente. Aqui a gente tem a presença de alguns padrões ericksonianos bem importantes, né? like to have you understand. Aqui a gente vai ver um padrão da comunicação ericksoniana que a gente chama de divisão, né? A divisão é um processo onde ele vai dissociar características do que é um consciente, características do que é um inconsciente. Então, tudo que a gente vai falar que é problema, que é dificuldade, que é resistência, o Erickson jogaria essas questões para o consciente. Tudo que envolve hipnose, mudança, terapia, recurso, possibilidade, fenômeno hipnótico, ele jogaria para um inconsciente. Porque na hipnose ericksoniana, tudo isso que eu quero gerar de forma passiva, eu jogo para o inconsciente, eu não deixo na consciência, né? Além disso, vocês podem perceber que quando ele for verbalizar essa divisão, que ele vai falar consciente, inconsciente, consciente, inconsciente, ele vai fazer um processo de acompanhar, né? Ele vai utilizar o que a gente chama de truísmos. O que são truísmos? São verdades universais. Ele vai verbalizar esses truísmos, essas verdades universais, por quê? Porque ele quer que tudo que ele esteja verbalizando seja verdadeiro. Que a pessoa responda internamente sim. É um como um IE7. Né? Quando ele fala só o que é verdade na experiência da pessoa sendo hipnotizada, ele está acompanhando ela, a pessoa está se vinculando, gerando rapport, e aí a pessoa fica mais aberta para o processo de sugestão. Né? Então ele vai fazer uma divisão e ele vai começar a acompanhar verbalizando com truísmos. Né? Vamos ver de novo isso aqui. Você tem uma mente consciente que você sabe e eu sei disso. Bom, eu sei que eu tenho uma mente consciente, ela também sabe. Então, você tem uma mente consciente? Sim. Você sabe o que você tem? Sim. Eu também sei disso? Sim. Sim. E ali teve uma leitura de mente, né? E você sabe que, né? Ele não sabe se ela sabe de verdade, né? Então ele fez o padrão de leitura de mente aqui. Mas ele sabe porque é uma verdade universal. Então, basicamente é isso aí. Vamos seguir. Olha lá. And you could lift your right hand. Então você pode movimentar a sua mão direita. Não tem o não ali, a legenda está errada. Perceba que existe uma marcação analógica para isso, né? Ele está dando uma ênfase. And you could lift that hand. Your left hand consciously, but your unconscious mind can lift one or... Olha que interessante. Vocês lembram que eu falei que na hipnose ericksoniana, tudo que a gente quer que aconteça, a gente joga para o inconsciente, não para a consciência? Diferente da hipnose do Elmo. Justamente, se ele quer gerar um movimento involuntário da mão, quem vai movimentar a mão é o inconsciente, não é a consciência, né?
Então ele vai dizer que é o inconsciente que vai levantar a mão dela. Vamos voltar lá. Consciously. But your unconscious mind can É a lift divisão associando o levantamento da mão one com o or the inconsciente. other of your hands. And I'd like to look at your hands. Uma fixação do olhar. And I'm going to ask you a question. And you do not know the answer to that question consciously. And you'll have to wait and see what the answer is. I'm going to ask you, which hand is your unconscious mind going to lift up first, the right or the left? And you really don't. Olha que interessante. Ele está usando várias marcações analógicas em termos que envolvem levantar, né? Lift. E outra coisa, ele está falando, pode ser a mão esquerda, pode ser a mão direita. Por que que ele faz isso? Isso é uma característica do Erickson, que a gente chama de abrir possibilidades. Quando o Erickson ele queria gerar um fenômeno hipnótico, ele não dizia que isso obrigatoriamente iria acontecer. Geralmente ele já utilizaria um termo que envolveria possibilidade. You can. Né? Você pode. Junto com isso, quando eu digo you can, você pode, se não acontece, não tem falha. Né? Consequentemente, a expectativa não cai. Quando ele começa a abrir várias possibilidades, pode ser sua mão direita, pode ser sua mão esquerda, pode subir só um pouquinho, pode subir muito, pode ser que nem se movimente. Quando ele abre várias possibilidades diferentes, o que está acontecendo? Ele também está evitando falha. Né? Porque se subir a outra mão, está certo. Se subir só um pouquinho, também está certo. E se não subir, também está certo. Né? Ele está evitando ter uma queda de expectativa aqui. But your unconscious knows that. Olha só, em uma frase já tem mais coisa. Ele diz, but your unconscious knows. Mas o seu inconsciente sabe. Perceba que aqui tem algo que quem não conhece a língua inglesa não vai entender. Quando ele diz, mas o seu inconsciente sabe, o sabe é o termo know, saber. Mas know lembra de nose, de nariz. Então ele está falando assim, but your unconscious knows. Knows. É uma ambiguidade. Quem ouve essa frase pode entender nariz. Por que que ele trouxe uma palavra que parece o termo nariz aqui? Porque ele quer que ela levante e movimente a mão de forma involuntária até tocar no rosto. Então ele está fazendo marcações analógicas para termos que envolvam levantar, subir, rosto, nariz, porque ele quer que a mão se movimente em direção ao rosto, né? But your unconscious knows. Né? Olha que interessante aqui, uma ambiguidade fonológica, que a gente chama. That's right. And it's beginning to lift one of your hands. Lifting, 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 lifting up. And now watch it. That's right. Watch it. Lifting, lifting, lifting. Up it comes, lifting higher. And watch it. Soon you'll notice it. And keep watching your hand. And watching it. Percebam que não está movimentando. Ele fez tudo isso para não dar certo. Né? Só que o que importa não é que não deu certo, é o que ele vai fazer a partir disso. And if you wish, you can close your eyes and just feel your hand lifting higher. E aí ele pede para ela fechar os olhos. Por que será que ele pediu para ela fechar os olhos? Porque como o movimento não está acontecendo, se ela não está vendo, talvez ela não note, né? Então ele está pedindo para ela fechar os olhos para diminuir a chance de falha dele. Basicamente é isso aí, né? Como ele vai testar outras estratégias de olhos fechados, talvez ele consiga mais sucesso por ela não ter a queda de expectativa. That's right. Lifting still more. That's right. Elbow will start bending and the hand will come up. That's right. Lifting
lifting higher and higher. And I'm going to take hold of this hand. E ele continua tentando. And it's lifting, 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 lifting. That's right. Aí ele deixa a mão dela cataléptica. And the other hand is lifting, lifting up. That's right. Now, I mentioned before that the hand could lift and it could go down. Bom, ele Now, I tentou want subir, you não to funcionou, know ele vai which fazer hand descer is agora. going to go down first. One or the other is going to go down. Down it comes. That's right. That's right. Down Tá it acontecendo um comes. movimento. Down it comes. And coming down still more. De uma das mãos, Still né? more. Down it comes. Down it comes. And as it comes down, I want you to go deeper and deeper into the trance. Tá. Não é armadilha, a legenda tá errada. Eu quero que você vá mais e mais fundo no transe. O que está acontecendo aqui, gente, é o que a gente chama de processos inconscientes, né? Ele está associando o movimento involuntário, inconsciente da mão dela à medida que a mão vai descendo, ela vai se aprofundando no transe. E quando toca na coxa dela, significa que ela já está profundamente em estado de transe. Então, ele associa um processo que é involuntário, inconsciente, com um fenômeno hipnótico, né? Basicamente, essa é a ideia. Eu vou até voltar aqui para vocês acompanharem isso. Ele vai dizer, as your hand is going down, à medida que sua mão for para baixo. I'd like to have you enjoy going deeper and deeper. And when your hand reaches your lap, you take a deep breath and go even deeper into the trance. You're beginning Então, to é uma indução por levitação de mãos, né? That's right. Coming to rest there. That's right. Now take a deep breath and go way deep asleep. And now let it seem to you as if many minutes had passed. And I'd like you slowly to arouse and look at me and talk to me. And slowly rouse up now. Slowly rouse Só que aí, gente, tem algo interessante aqui. A levitação de mãos, de certa forma, não tinha acontecido. E aí ele usou a outra mão, que é a mão que ele não tinha focado muito em fazer movimento involuntário, e associou o movimento ideomotor com a mão descendo, com ela entrar em transe. Porém, gente, se você ficar com a sua mão pendurada no ar, é óbvio que ela vai para baixo, porque sua mão pesa. Então aqui o Erickson está utilizando um pouco da malícia dele para fazer um processo de convencimento, né? Ele está sendo malicioso aqui, né? Porque é óbvio que a mão dela vai começar a descer se ele ficar segurando ela pendurada no ar, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Now open your eyes. That's right. And you're beginning to learn to go into a trance. Do you realize that? I think so. You think so? And how does your hand feel? Olha que interessante. Alguns segundos antes, vocês vão ver que ele estava segurando a mão dela aqui, ó. Ele botou a mão dela no ar, fez uma catalepsia. Olha lá, ó, ele fica segurando com o dedinho dele aqui, ó. Para quê? Para gerar essa catalepsia, essa paralisação da mão dela no ar. Aí, depois que ela abre o olho dela e ela está cataléptica, ele vai se utilizar da catalepsia como processo de convencimento, né? Aquela ideia da homoação, da heteroação, né? Ele gera catalepsia, ele joga a atenção dela para a catalepsia e usa essa mão paralisada no ar para impressionar ela, do tipo, olha, sua mão está paralisada no ar, né?
Por quê? Porque quando ela nota a mão paralisada no ar, isso convence ela de que ela está hipnotizada, né? E aumenta a expectativa consequentemente. Now open your eyes. Ah lá, ele ainda está segurando a mão dela, That's right. tocando o pulso. And you're beginning to learn to go into a trance. Aí ele solta, está You cataléptico. realize I think so. that. You think so? And how does your hand feel? E como tá se sentindo com a sua mão aí? Né? Ele tá jogando a atenção dela para a mão paralisada no ar para ela se impressionar pela catalepsia. A little heavy. A little heavy? And can you see your hand plainly? The one in my lap. Yes. And this one? Yes. Now watch that hand as it gets closer and closer to your face. Aí ele quer gerar movimento do motor de novo. Ele quer que a mão vá em direção ao rosto. Ele tá insistindo no movimento do motor, né? And I'd like to have you pay full attention to the sensations of the movement of your arm, the bending of your elbow, and the way that Olha que interessante. Ele diz para ela prestar atenção nas sensações e não no movimento. É na sensação do movimento. Quando ele fala isso, ele joga a atenção dessa pessoa para quê? Para que o movimento que está acontecendo. O foco é o movimento, né? Então, quando ele joga atenção para o movimento, a tendência é que ocorra um movimento involuntário, né? Porém, com uma sugestão indireta, ela vai perceber a sensação. Isso já pressupõe que existe um movimento acontecendo, né? that hand is getting closer and closer to your face. And very shortly it's going to touch your face. But it's not going to touch your face until you're ready to take a deep breath and to close your eyes and go way deep, sound asleep. That's right. Almost ready. Almost ready. That's right. That's right. And it's moving, that's right. And you're waiting for it to touch your face and getting ready to take that deep breath and getting ready to go way deep, sound asleep. Tá errada a legenda. Deep trance. Almost touching now. That's right. Almost touching now. And yet it isn't going to touch until you're ready to take that deep breath. And your eyes will close. That's right. And getting closer and closer and closer. That's it. Elbow bending more. Fingers moving up to touch your chin. That's it. That's it. Almost there. Almost there. And now your head starts bending forward. That's right. And you'll take a deep breath and go way deep asleep. That's right. Waiting. And now slowly this arm will come down to rest on the arm. Bom, ele viu que não estava acontecendo, ele tá mudando de estratégia, né? That's right. Slowly and then just a Aí, bit gente, vocês vão more perceber que ele diz rapidly. muitas vezes o that's right, isso mesmo. Isso aqui, gente, é um processo de reforço positivo, né? Tudo que ele quer que aconteça mais, ele valida e reforça. Isso mesmo, muito bem, parabéns. Né? Mas quando que ele diz isso? Quando ele vê que ocorre uma resposta inconsciente. Se está acontecendo algo que é involuntário, ele valida. Né? Por quê? É como se ele estivesse dizendo, me dá mais disso, é isso que eu quero, isso mesmo, me dá mais.
And now your right arm is going to start lifting up and the elbow will start bending. That's it. And the left arm is coming down more and more. That's it. And Isso your right mesmo. elbow is bending. And your wrist is lifting up. That's right. Lifting, 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 lifting. That's it. Lifting, 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 E ele continua tentando. lifting, lifting. That's it. Elbow bending. And this arm is straightening more and more. And now, Ruth, I would like to have you discover something more. I'd like to have you slowly, very, very slowly, open your eyes and look at your right hand and then look at your left hand. That's right. Ah, olha que interessante. Ele diz para ela olhar, ela olha. And Então, ela notice está the acompanhando até difference certo in the ponto aí. movements. Mas não está aceitando várias sugestões, né? Ao mesmo tempo. That's right. And I want you to try, just try. Olha lá. Agora eu quero que você tente, apenas tente. O tente aqui está com uma marcação analógica. Eu quero que você apenas tente parar o movimento. Quando eu falo, eu quero que você apenas tente parar o movimento, ele está dizendo que vai ter um movimento, né? Vai ter um movimento involuntário da mão esquerda, né? A atenção está jogada para isso, né? Ela só vai tentar segurar. The downward movement of that left hand. That's right. That's right. And down it Está comes. tendo um leve movimento. And now I want you to notice that you Olha o que ele vai can't fazer com a stop própria it mão aqui, ó. lifting up. Ele fala sobre o movimento subir e ele sobe a própria mão e faz o movimento como ele quer que ela faça. Gente, sugestão não é só verbal. Sugestão também é não verbal. Então, se ele quer que a mão dela suba com o movimento do motor, ele vai ser congruente e ele vai fazer um movimento igual ao movimento do motor. E PS, ele está levando a mão até o rosto, que é o que ele quer que aconteça, né? Ele quer que a mão dela toque o próprio rosto. Watch it. Só que o que acontece? Now watch. Quase não tem movimento. Right hand lifting up towards E ele your testa face. diferente, ele joga atenção para outra mão agora, que And não try aconteceu. hard to stop it, but up it comes, up it comes, up it comes. And keep watching that. Up it comes. And I'd like to have you watch, look at my finger. Não aconteceu, ele joga atenção para outra coisa. And I want you to notice something that happens to you. E ele faz, forçando o movimento nela para ela ver o que ele quer que ela faça. Para ela ver o que ele quer que ela faça. Take a deep breath.
E ele continua tentando. Close your eyes. That's right. Quando ela fecha os olhos, that's right, very And all good. the time you're beginning to feel that you're learning more and more. Você está começando a sentir que você está aprendendo mais e mais? Sentir o quê? Sentir que está aprendendo? Aprendendo o quê? Eu não sei, é tudo vago aqui, né? And it's moving up towards your face. And as soon as your right hand touches your face, you'll take another deep breath and go deeper asleep. And the closer your right hand gets to your face, the more your left hand will move away from it. And up goes the right hand. That's right. Up it goes. And the left hand is moving away. A little bit faster. And a little bit faster. That's it. And faster yet. Essa mulher é resistente, hein? And still faster. And still faster and faster and faster. That's it. And now while your hands are busy doing that, Ruth, I'd like to have you open your eyes and look at me. And now I want to teach you something more of importance. As soon as your right hand touches your face, then it'll start moving away, and your left hand will move up towards your face. Olha que interessante. Quando ele tirou a atenção dela do que estava fazendo e começou a conversar com ela, a mão esquerda, que era a mão que estava sendo mais resistente, começou a baixar sozinho. Quando ele tirou a atenção, o movimento começou a acontecer sozinho. Então ele pede para acontecer, não acontece. Quando ele tira a atenção, acontece. Olha que interessante. Alternate movement. Do you understand? And Ruth, I want you to discover something else. It's rather hard for you to guide your hand. That's it. I want you to discover the difference between your thinking and your doing. And that is this. You know how to nod your head, and you know how to shake your head. Vamos lá, que aqui a gente tem padrão ericksoniano. E ele diz, você sabe como balançar a sua cabeça. É óbvio que ela sabe como ela balança a cabeça, gente. Todo mundo sabe. Quando ele diz isso, ele está acompanhando a experiência dela. Se eu disser para você que você sabe balançar a sua cabeça, isso é um truísmo, é uma verdade universal. Então perceba que o Erickson, a comunicação dele envolve ele falar só o que é verdadeiro e verificável. Porque quando ele diz só o que é verdadeiro e verificável, ele está fazendo um IS7, ele está acompanhando a experiência dela. Né? É isso que tira a resistência. Gente, o ponto alto dessa indução ainda vai acontecer, porque essa mulher está super resistente. E a graça não é que não acontece, é o que o Erickson faz a partir do que não acontece. Então, ó, ele vai fazer um IS7 aqui, ele vai verbalizar coisas que são verificáveis e verdadeiras ou verdades universais. Vamos lá. I want you to discover the difference between your thinking and your doing. And that is this. Agora, ó, você sabe como balançar a cabeça, sim. Você sabe como girar a cabeça, né, de um lado para o outro, sim. E o seu primeiro nome é Rosa, sim. Olha que interessante. Então, você sabe como levantar e abaixar a cabeça, você sabe como girar a cabeça de um lado para o outro, sim, sim. E o seu nome é Rosa, sim.
ele fez 3 afirmações seguidas de sim, né? Afirmações que são verdadeiras. E aí ele diz: e você sabe que você era uma garota, uma garotinha. Então ele deu 3 afirmações que são verdadeiras, e aí ele deu uma sugestão. E você sabe que você era uma garota. E essa afirmação também é verdadeira. Porque se ela é uma mulher, ela foi uma garota. Só que por que será que ele está falando sobre ela ser uma garota? Sobre ela ter sido uma garota? Né? Aqui pressuponho eu que ele está querendo gerar nela uma regressão, né? Ele está tentando regredir ela ali, ou pelo menos ele vai tentar. Não sei se vai acontecer. Know that you were a girl, and you know that you're sitting down. E você sabe que você está sentada. Mais um acompanhamento. Gente, ele fez um monte de coisa que não deu certo. Ele tentou diferente, não deu certo. E aí ele entrou no modo Erickson. Ele começou a acompanhar a experiência dela e ele vai começar a conduzir. Né? A condução que ele fez agora é uma condução bem sutil e indireta para o que nem é verificável. Mas agora ele vai começar a buscar respostas que são visualmente verificáveis. Né? Vamos ver o que vai acontecer. And I know all those things too. And no matter what I say or you say or anybody else says, it won't change your name, will it? And it won't change the fact that you're a girl. Sim, você é uma mulher. E ele acompanha de novo a experiência dela. Mais uma vez, ele acompanhou mais 3 vezes a experiência dela aqui. That I can say anything, that you can think anything. It doesn't necessarily interfere with facts. Now I'm going to ask you, is your first name Ruth? O nome dela não é Ruth, né? É Rose, Are né? you a É girl? Rose. Você é uma garota, Just sim. nod your head or shake your head and answer. Are you a girl? Are you sitting down? All right. Olha que interessante, gente. Ele só está verbalizando coisas que são verdadeiras. Vamos voltar. Ali na legenda aparece Ruth, mas é Rose. É a legenda que está errada. Vamos voltar lá. That you can think anything. Quando ele acompanha, ele quer que ele quer gerar responsabilidade nela. Now I'm going to ask you, is your first name Ruth? Sim, Yuri, a mão dela está subindo agora. Por quê? Porque ele Are you a acompanhou. girl? You just nod your head Ele or está shake your acompanhando. head and answer. Are you a girl? Você está perto, sim. Você está sentada, sim. All right. E ela balança a cabeça. Now I'm going to ask you some other questions, and you will nod your head and answer. Tá, gente, aqui é onde vai começar uma estratégia do Erickson que a gente chama de reverse set. O reverse set é um processo onde ele vai dar sugestão contrária, oposta. Ele vai começar a dar sugestões envolvendo não. E você não vai fazer isso, você não vai fazer tal coisa não vai acontecer. Por que ele vai usar isso, gente? Porque é o seguinte, tudo que ele pedia para ela responder, ela não reagia. Aí ele tirava a atenção dela da resposta, a resposta acontecia. O que ele está percebendo é que ela é resistente, que ela tende a segurar a resposta da sugestão. Né? Ela está agindo de uma forma oposta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar a sugestão contrária para que ela aceite. Esse é o que a gente vai chamar de reverse set, o set reverse. Né? A gente tem o yes set, que é o sim, agora ele vai jogar com o oposto. Né? Olha a linguagem dele, ele vai começar a dar um monte de sugestões usando não. Você não está me ouvindo, você não segue a instrução, e por aí vai. Is your name Anne? And you will nod your head and answer. Is your name Anne? That's right. Because your thinking can be different than the movement of the muscles in your neck. E o seu pensamento pode ser diferente do movimento do seu pescoço. Aqui ele está dando uma permissão. Permissão também é um padrão ericksoniano, né? Para que ela tenha uma resposta diferente, não verbal, da resposta que está sendo verbalizada ali. Né? Ele está querendo, na verdade, que o movimento seja involuntário, o movimento da cabeça. Are you Que ela pense e o movimento só acontece.
Você tá de pé? Aí ela já respondeu de forma oposta. And are you a boy? Você é um menino? Aí That's ela responde com right. sim. Olha como ele é opositor e tá respondendo o And contrário aqui, ó. now I want you to shake your head no. E aí ele diz que ela pode movimentar a cabeça e ele faz o sinal de não. Ele tá acompanhando ela aqui, né? Your name isn't Ruth, is it? And you aren't a girl, are you? Ah lá, o reverso 7 acontecendo. And you aren't sitting down, are you? E você não está sentada, ela está sentada. And Você não é you uma garota. aren't in a trance, are E you? você não está em um transe, né? A legenda está errada. E você não está em um transe, não é mesmo? And you aren't answering me, are you? E você não está me respondendo, você não está reagindo a mim, não é mesmo? Então perceba, gente, ele está dando sugestões como não, usando uma versão oposta do que ele sugeriria. Né? Ao invés de dizer, você vai me responder, e você vai me ouvir, e você vai seguir a instrução, você não, tá me não vai me ouvir, você não vai me responder, e por aí vai. And you're not going to answer me, are you? That's right. And you can hear everything I say to you, can you? And you won't hear anything I say to you, will you? All right. And you can close your eyes. You can close your eyes, can you? Tá, vamos lá. Ele deu várias sugestões opostas, ele percebeu que ela estava acompanhando, e aí ele começou a usar algumas sugestões normais, sem usar o reverse set. Por quê? Porque aqui ele já está liderando o processo. Ele acompanhou, 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 deu certo, ele começou a usar o reverse set para acompanhar, e agora ele começa a liderar ela. Né? Lembrando que já está em 20 minutos, 21 minutos de indução, e mais de 16 minutos foi ele não conseguindo gerar nada. Né? Depois que ele começou a acompanhar, ela começou a reagir efetivamente. And you're closing them, are you not? That's right. And you can enjoy sleeping more and more deeply. Tá, vamos lá, já vou fazer outro comentário. Ela fala sobre ela dormir. E você pode aproveitar dormir. Por que que ele fala dormir se na hipnose a gente não dorme, gente? Vocês vão ver que ele vai falar muito dormir, porque é o seguinte, gente. Na hipnose ericksoniana, a gente não tem as mesmas limitações que o Dave Elman coloca. Essa ideia de que a pessoa não vai ficar inconsciente, isso é bobagem, isso é mentira. Se você sugerir que a pessoa vai ficar inconsciente, ela vai ficar inconsciente. Porque a hipnose é a expectativa. Se ela acredita que ela vai deixar de ouvir ao ser hipnotizada, ela vai deixar de ouvir. Se ele disser que você vai dormir, você vai dissociar. A sua consciência vai dormir, como se fosse dormir, né? Na hipnose ericksoniana, ele tira a consciência da jogada, geralmente, para deixar uma outra parte no controle respondendo de forma passiva. Na hipnose clássica, a gente geralmente não diz que a pessoa não vai ficar inconsciente. Na ericksoniana, tecnicamente, isso pode acontecer. É óbvio que não é uma inconsciência, mas ele verbaliza o dormir porque remete a estar dissociado, com a consciência desconectada. Pelo menos a consciência padrão, né? All the time. And you really are. That's right. Eita, gente, espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho aí, vou ter que reabrir aqui, um minutinho. Desconectou meu HD externo, que é onde estava o vídeo. Rapidão, gente. Erickson. Estou abrindo aqui.
Legenda. Tá. Minuto que a gente parou. Paramos no 21h30, 21h20. Deixa eu compartilhar com vocês a tela de novo aqui. Pronto. E começar para onde a gente estava. Aí. Vamos lá, gente. Enjoy sleeping more and more deeply all the time. And you really are. That's right. And you really are. And just keep right on sleeping deeper and De novo, dormir profundamente. Ele quer que a consciência dissocie. Por quê, gente? Porque se a consciência dela dissociar, é inegável que ela foi hipnotizada. Se ela voltar sem se lembrar, é inegável que ela foi hipnotizada. Aí ele dá a sugestão de movimento da mão, e olha que interessante. A mão se movimenta de forma muito clara agora. Agora ela está aceitando sugestão, gente. Ele testou, não funcionou. Aí ele começou a acompanhar, usando IE7, um processo de falar só o que é verdadeiro. Aí depois ele começou a usar o reverse 7, sugestão oposta, não. E aí ela começou a reagir. Olha que interessante. Vamos ver o que vai acontecer aqui. I'm going to talk, and you don't even need to listen to me. And you really don't. Because you're very, very busy. Going deeper and deeper in the trance as your hand comes closer to... Tá. Aí ele diz assim, ó, e você não precisa me ouvir. E você não precisa se mexer. Vou até voltar aqui para vocês verem. Ó. Você não precisa me ouvir. Você realmente não precisa se mexer. Porque você está indo cada vez mais fundo no transe. Isso aqui, gente, é um padrão de comunicação ericksoniana que a gente chama de postulado conversacional. O postulado conversacional é um tipo de sugestão indireta, né, que ele funciona pela forma de derivação. E a ideia aqui é que ele está jogando a atenção dela para quê? Né? Ele está jogando a atenção dela para ela não falar, para ela ouvir ele, para ela não se mexer. Né? Então, se o Erickson ele quer que alguém coloque as mãos nas coxas, ele vai hipnotizar alguém. Ele quer que a pessoa coloque a mão na coxa, ele não vai dizer assim, viu, coloca a sua mão na coxa. Não vai. Ele vai transformar isso em uma pergunta, ou vai usar de forma indireta. Ele vai falar assim, viu, você consegue colocar a mão nas suas coxas? Olha que interessante. Então, ao invés de dizer coloca, ele vai dizer, você consegue colocar a mão nas suas coxas? Isso é o que a gente vai chamar, né, de postulado conversacional. É um tipo de sugestão indireta, e esse tipo de sugestão está no mesmo tipo de estrutura do que as pressuposições, né, que são os significados derivados. A pressuposição e o postulado conversacional são parecidos, mas o postulado conversacional é menos intenso do que uma pressuposição. Né? A graça desse tipo de sugestão, gente, é que se ela não responder como ele quer, não tem falha. Né? Por quê? Porque ele não pediu nada de forma explícita. Se ele não disse faça isso e não fez, né? Não tem problema. Não tem problema, a expectativa não cai. Essa é a grande graça de usar uma pressuposição ou um postulado conversacional, né? Trance as your hand comes closer to your lap, and as it comes to rest in your lap, and as it continues to rest in your lap, you're going to be very, very busy, sleeping deeper and sounder and more profoundly. Vamos voltar um pouquinho que está acontecendo coisa aqui. Vamos voltar uns 30 segundinhos. Vamos lá. Olha lá. Sleeping in a deeper and deeper trance. And I'm going to talk, and you don't even need to listen to me. And you really don't. Because you're very, very busy going deeper and deeper in the trance.
E você está muito ocupada, porque você está cada vez indo mais fundo no transe, né? Olha que interessante, gente. E você está muito ocupada. Ocupada com o quê? Né? Por que está indo cada vez mais fundo no transe? O porquê é um tipo de sugestão ericksoniana que a gente chama de causa e efeito. Está dentro das ligações, né? É o tipo de ligação mais intensa que existe, mais forte, e ele está gerando uma contingência, né? Porque você está ocupada, você está indo mais fundo no transe. Só que ir mais fundo no transe é algo que eu não verifico, né? Algo abstrato. Então, criar uma contingência, uma causa e efeito entre algo que é abstrato, que é você está muito ocupado, com outro algo que é abstrato, então você está indo mais fundo no transe, faz todo sentido isso aqui. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra, mas ele gera essa causa e efeito. Your hand comes closer to your lap, and as it comes to rest in your lap, and as it Agora, continues. gente, perceba que ele vai começar a acelerar o ritmo da voz. Ele já começou. Ele vai acelerar o ritmo e ele vai falar mais alto. Ele vai falar mais alto. E aí, é até interessante comentar. A gente pensa em hipnose ericksoniana muitas vezes como algo sempre muito lento, sempre muito parado, e depende. Depende. O Erickson percebeu que ela está agitada, ele vai acompanhar ela, né? To rest in your lap. Ele vai falar mais rápido, mais You're alto, going ó. to be very, very busy. Ele já acelerou. Sleeping deeper and sounder and more profoundly in the trance state. As your hand comes. E aí ele bota de novo a ideia dela dormir profundamente, dela estar ocupada dormindo profundamente, né? Vamos até voltar aqui, ó. And as it comes to rest in your lap, and as it continues to rest in your lap, you're going to be very, very. Você vai ficar muito ocupada dormindo profundamente. Ele está querendo dissociar ela, gente. Ele está querendo tirar a consciência dela da jogada, como se a consciência fosse dormir, né? Busy, sleeping E agora ele deeper falando and rápido e mais sounder alto. and more profoundly in the trance state. As your hand comes to rest, more and more completely. That's right. And that's what your hand is doing. And it's doing it very, very well. And the wrist is coming to rest. And the whole arm is going to feel relaxed and comfortable. And I can talk to the others. I can say anything to them. But you really don't need to. O que ele está falando? Quem são os outros que ele pode conversar? São as pessoas que estão assistindo essa gravação. Tem gente assistindo ali. Lembra que quando começou essa intervenção, ele diz assim: você não se importa de ter essas luzes. Você pode esquecer as luzes, né? Ele estava querendo gerar uma alucinação negativa nela, né? E agora ele de novo está sugerindo isso, né? Ele está querendo gerar uma alucinação, alguma coisa do tipo com ela aqui, para que ele possa conversar com as pessoas na sala sem ela ouvir ele conversando. Listen, and your head can shake. No, but it won't listen. And it can shake now. And so you can go deeper and deeper. And your hand can rest on your thigh. And perhaps the other hand would like to rest on the arm of the chair. And I don't know. But your hand will find out. That's right. And the elbow can straighten out. E aí o movimento da mão está acontecendo. Like to hold your wrist and lower your hand, because that would feel all right. That's right. É interessante, gente, que a gente pensa em Erickson muitas vezes e pensa em uma hipnose que é só uma coisa indireta, ele contando metáfora e por aí vai. Sendo que, na verdade, quando o Erickson formalizava a hipnose dele era muito fenomenológica, ele usava os fenômenos hipnóticos.
Então, ele usava a levitação de mãos, amnésia, alucinação positiva, alucinação negativa, distorção temporal. Ele usava isso o tempo todo. A hipnose ericksoniana ela é muito hipnótica, envolve fenômeno hipnótico. Quando a gente vê a hipnose do Elman, não tem hipnose. Né? O que, que um hipnólogo de Elman usa de hipnose de fato? Né? E eu vou deixar essa reflexão aqui para você. Você que faz clínica, qual foi a última vez que você usou uma amnésia? Qual foi a última vez que você usou uma alucinação negativa? Qual foi a última vez que você usou uma anestesia, uma dissociação de personalidade, um movimento involuntário, que é o que caracteriza a hipnose, né? Na hipnose clássica, a gente não tem esse costume de usar o potencial da hipnose a favor do processo terapêutico. Na ericksoniana, o Erickson usava isso a rodo, né? And as you go deeper and deeper in the trance, it feels No so transe, não na restful trilha, and né? so very comfortable. And I'd like to have you enjoy all the learnings you merge. E eu gostaria que você aproveitasse, ele dá uma marcação analógica, enjoy todos os aprendizados que você está alcançando. Aí eu me pergunto, ela está aproveitando quais aprendizados? Ela está alcançando algo? Na verdade, gente, isso aqui é uma sugestão totalmente vaga, né? Ela está preenchendo de conteúdo que ele está verbalizando aqui, e sim, vai envolver ela aprender algo, né? Se ele sugeriu, ela vai começar a aprender algo a partir de uma experiência que ele não faz ideia qual é, né? Vamos lá. I'd like to have you enjoy that feeling of relaxation. That feeling as if you were all alone and relaxing. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele diz, aquele sentimento de que você está sozinha e relaxando. Marca esse termo, ele disse sozinha. By yourself. By yourself. Sozinha. Ele repete de novo. Segunda vez que ele utiliza o termo sozinha. Agora eu pergunto para vocês, por que que vocês acham que ele verbalizou duas vezes o termo sozinha e de formas diferentes? Alone e by yourself. Alguém de vocês que está assistindo poderia me dizer o que será que ele está querendo com dizer alone by yourself? O que será que vai acontecer logo em seguida? Quem conhece Erickson saberia prever isso aqui. Alguém do chat se arrisca? Gente, o que ele está querendo fazer aqui é o seguinte: ele está usando o alone e o by yourself para que ela tenha uma alucinação negativa, para que ela tenha o que a gente chama de desorientação espacial. Ele quer que ela se perca no espaço e alucine negativamente tudo que está acontecendo à volta dela. Ele quer que ela pare de perceber a câmera, as luzes, as pessoas assistindo e por aí vai, né? Então, ele está fazendo um processo que a gente chama de semeadura. Ele está pingando essa ideia, está colocando a ideia sozinha, by yourself, sozinha, alone, by yourself, né? Para gerar essa resposta. Vamos ver o que, que vai acontecer. You're getting that feeling, and I'd like to have you enjoy the way that your head can nod in answer to questions. And again. And I'd like to have you discover how easy it is, discover how easy it is to feel yourself all alone, sitting in a chair all by yourself and feeling yourself at home in an easy chair. Just daydreaming aimlessly, purposelessly. Sonhe acordado, ele está focando na ideia dela se dissociar. De novo, alone, sozinha. Nobody else. Ninguém mais por perto. Já não basta ele ter dito várias vezes alone by yourself, ele diz ninguém mais por perto. De fato, era isso que ele queria gerar. Ele quer gerar ali uma reorientação espacial, uma alucinação negativa. E ele associa sensações de conforto, bem-estar agradável, a um sonho agradável, uma experiência agradável para a consciência, né? Olha lá, e você não vai me ouvir
de fato, ele está querendo gerar essa ideia aí de dissociação e reorientação. And as you enjoy it more, your head will nod a little bit more extensively. E a sua cabeça vai balançar mais extensamente. And a little bit more. And nodding more freely. And try still more freely. Ele está reforçando o movimento da cabeça, né? Nodding still more freely. All right. Now rise. Aí ele desperta ela. Quando ela abre os olhos, isso mesmo, muito bem, porque ele está acompanhando a experiência dela. That's right. And how much did you forget about the people that were here? Olha que interessante, que linda essa frase. E quanto você se esqueceu das pessoas que estiveram aqui? Vou repetir. E quanto você se esqueceu das pessoas que estiveram aqui? Essa frase é linda, gente. Isso aqui é um modelo de sugestão ericksoniana, né? Que a gente chama de pressuposição. O que ele está fazendo? A pressuposição é um tipo de padrão onde... É um tipo de padrão de sugestão indireta, né? Onde a pessoa precisa aceitar a sugestão para que a frase faça sentido, né? Se ela não aceitar a sugestão, a frase não faz sentido. E quanto você se esqueceu das pessoas que estiveram aqui, né? Na verdade, o que acontece? O quanto você se esqueceu. Ele não está na dúvida se ela se esqueceu das pessoas que estavam ali. Ele só está perguntando quanto que isso aconteceu, quanto que ela se esqueceu. Não existe dúvida se ela se esqueceu ou não, né? O que existe dúvida é o quanto isso aconteceu. Então, se ela aplica sentido nessa frase, obrigatoriamente ela aceita essa sugestão, né? Outra coisa, o quanto ela se esqueceu. Isso está falando do passado, as pessoas que estiveram, passado, né? Perceba que ele está falando de uma amnésia, de uma alucinação negativa aqui, né? Só essa frase a gente tem múltiplas camadas, né? I didn't think of it. You didn't think of that. And can you answer my next question? And I wonder if you can answer it. I wonder if you can answer. Is your name Will? Is your name Will? And this time I wonder what you're listening to. Is your name Ruth? Ele está perguntando se o nome dela é Rose. Keep nodding your head and see what happens. Is your name Ruth? O seu nome é Rose? E aí ele dá sinal com a cabeça oposta. Tá, vamos lá, porque aqui na verdade aconteceu algumas coisas. Tem múltiplas camadas aqui. Eu vou até voltar, gente. Vamos lá, vamos rever isso aqui, ó. Vamos voltar um minuto inteiro aqui, ó. You didn't think of that. And can you answer E você pode responder. my next question? Minha próxima pergunta você vai responder. Ele vai falando que ela vai responder pergunta, ela vai responder a pergunta. I wonder if you can answer. Eu me pergunto se você pode responder a pergunta. Ele está falando aqui que ele vai fazer uma pergunta para ela, né? Is your name Ruth? O seu nome é Rose? And this time I wonder what you're listening to. Is your name Ruth? E dessa vez eu me pergunto, seu nome é Rose? Ele não está perguntando para ela, ele está se perguntando. Mas quando ele se pergunta, ela responde. É que a legenda tá ruim, Yuri. A legenda tá ruim. Então ele diz que ele vai fazer a pergunta, ela vai responder.
Aí ele pergunta para ele mesmo e ela responde, né? Isso mostra que ela está responsiva a ele, né? E, inclusive, gente, isso é um tipo de padrão ericksoniano que a gente chama de pergunta incorporada, né? É comum a gente ver Erickson usando termos do tipo assim, eu me pergunto se, eu tô curioso para saber se, eu não sei se você percebe tal coisa e talvez você possa notar tal coisa. Ele está jogando atenção de forma indireta para uma pergunta que vai acontecer. E a pessoa responde, mas ele não está fazendo a pergunta para a pessoa de fato, né? E aí, o que que ele está tentando fazer aqui, na verdade, gente? Eu não sei se vocês notaram. Ele está querendo que ela esqueça o próprio nome, né? Ele estava tentando dar uma amnésia do nome para ela. Perceba que um minuto antes ele estava falando de amnésia. Ele estava dando sugestão dela não perceber as pessoas, dela se esquecer das pessoas, dela estar sozinha, né? E aí ele pergunta para o nome dela sobre, com dúvida, em tom de dúvida. Na verdade, ele estava querendo gerar uma amnésia. Ele montou uma arapuca aqui de sugestões indiretas para ela responder com uma amnésia. Porém, PS, gente, não aconteceu a amnésia. Ela não reagiu com a amnésia. Ela respondeu o nome dela, né? Só que como o Erickson falou isso de forma indireta, não teve falha. Porque ele não disse para ela esquecer o nome, ele foi indireto. Então não cai a expectativa quando ela não aceita a sugestão indireta dele. Keep nodding your head and see what happens. Is your name Rose? Aí ele pergunta: seu nome é Rose? E ele responde de forma contrária com a cabeça dele, né? Ele está acompanhando ela. E ó, ele faz um movimento, ela faz um movimento. O que que é isso aqui que está acontecendo aqui, ó? Isso aqui é um acompanhar. Ele está acompanhando a experiência dela. Inclusive, vamos voltar aqui, ó, que aconteceu coisa aqui. Ele gira a cabeça de um lado, ela gira para o outro, no mesmo ritmo. Ele está acompanhando a experiência dela. Ele está acompanhando para conduzir. Now it's going to shake more and more. Now it's shaking from side to side. You can't stop. That's right. More and more from side to side. More and more from side to side. More and more from side to side. More and more. And the nodding stops and the sidewise movement. Aí ele começa a inverter o movimento da cabeça. Right. Dela, né, no caso. Agora ele está conduzindo. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. E ali no meio, eu esqueci de avisar, mas teve um momento ali, acho que um minuto atrás mais ou menos, gente. Eu vou voltar para vocês verem. É melhor vocês verem isso. Espera aí. Vamos para. Parará, deixa eu ver. Vamos para os minutos 28. Vamos voltar um minuto e meio aqui, ó. Ó. O que que vai acontecer aqui? Ele vai começar com esse movimento da cabeça, ele de um lado e ela do outro. E aí, ele vai começar a baixar o tom de voz dele, ele vai começar a falar de forma lenta e ele vai fechar os próprios olhos. Ele vai fazer um movimento de começar a fechar os olhos. Isso vai acontecer agora. Por que que ele vai fechando os próprios olhos, diminuindo o ritmo, diminuindo o movimento? Olha lá, left, right. Ele já deixou mais lento, né? Now it's going to shake more and more. O que que é isso? Quando ele deixa lento e ele fecha os próprios olhos, ele está dizendo assim, ó, entre em transe, né? Então ele mudou o ritmo, mudou o tom de voz para um tom de voz lento e baixo. Ele está dizendo, fecha os olhos e entra em transe de novo. O que que acontece? Ela fecha os olhos sozinha.
Então, Isaías, na verdade, o que está acontecendo aqui é que ela é opositora. Então, ela está aceitando agora, só que ela aceita de forma contrária, né? Então, ela está reagindo como ele quer que ela reaja. Ela não está resistindo mais, vamos dizer assim. Side to side, more and more from side to side, more and more from side to side, more and more, and the nodding stops and the Aí ele sidewalk começa a conduzir, jogando o movimento para a lateral, né? Invertendo o movimento da cabeça. That's right. 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 From side to side, from side to side. And now I want you to feel comfortable and at ease, and I want you to feel E olha que interessante. Olha que interessante, gente. Exatamente. Agora ela está seguindo ele. Agora vocês podem perceber que ela já está em transe e o Erickson não está sendo mais indireto. Ele fala, eu quero, faça, né? O Erickson, ele tinha um padrão. Quando a pessoa já estava em transe, ele deixava de ser indireto, ele passava a ser direto. Eu vou até voltar uns segundinhos aqui. Perceba que agora a sugestão dele é mais direta. Eu quero que você faça isso. Não é mais você pode, né? and you will when you're now. Desculpa, peraí, gente. And side to side, from side. E agora ela realmente está seguindo ele. And now Ele até relaxa, é porque ele viu que ela está reagindo à sugestão dele. and you will when you're now. Inclusive agora ele tá com aquele sorrisão faceiro, né? Porque ele viu que deu certo. Tá todo felizão. Olha lá. Agora ela tá em transe profundo. O que está acontecendo dentro dela? A gente não faz ideia, né? Ele só disse que ele ia ter uma experiência confortável onde ela ia aprender. Aprender a gente não sabe o que, né? Bem isso, Isaías. That's right. That's right. That's right. Up and down. And I want you to feel rested and comfortable and relaxed. Agora ele é diretíssimo. Feel as if you had been resting. Quero que você se sinta. And feeling so comfortable. Gestão direta de conforto, bem-estar, relaxamento. A legenda tá errada aí. And you rouse up as your head lifts and lifts and lifts. And rousing up your eyes. Ele pede para ela abrir os olhos. Wake up feeling fine. Olha que interessante. Agora, o movimento da mão esquerda, que era a mão que ele não conseguia fazer a levitação das mãos, agora está acontecendo. Eu vou dar uma pausa, Isaías. Você disse que agora é a linguagem de Dave Elman. Eu não gosto de dizer que é a linguagem de Dave Elman, porque muita gente já usava essa linguagem de Dave Elman muito antes, tá? O Braid já usava, todo mundo já usava essa mesma linguagem. Então é linguagem de clássica. O Elman era um clássico, né? E aí, gente, olha que interessante, ele passou o tempo todo tentando gerar uma levitação das mãos com ela, em específico a mão esquerda, e não acontecia. Não acontecia. Agora está acontecendo, né? Ele conseguiu, ele acompanhou, usou o reverse set, acompanhou. Agora, de fato, o movimento da mão esquerda, que era a mão que ela tinha mais dificuldade, está acontecendo. De uma forma bem clara ainda. You think you're awake, don't you? Are you really?
So you closed your eyes, didn't you? You couldn't help it, could you? Are you awake? Você tá acordada? Uhum. What do you think about that? No, I'll ask you again. Agora eu vou te perguntar de novo. Você está acordada? Perceba que ele está colocando em dúvida se ela está acordada ou não. O que que é isso, gente? É uma forma indireta de dizer assim, entre em transe. E o que que ela vai fazer? Ela vai reagir a essa sugestão indireta e vai entrar em transe. Ela vai fechar os olhos e relaxar de novo. Olha lá, fechou os olhos e entrou em transe. Would you like to awake? Would you like to awake? Olha que lindo isso aqui, gente. E aí, no fim, ele pergunta: você gostaria de acordar? Ela não quer acordar. Tá uma delícia, ele gerou uma experiência de conforto e bem-estar. E aí ela verbaliza dizendo não, e qual que é o movimento da cabeça? De não. A resposta verbal e não verbal dela está congruente, né? Olha lá. Would you like to awake? You wouldn't? But you know all good things come to an end sometime. So close your eyes and take a deep breath and wake up wide awake. Wake up. Wake up. Wide awake. Hi. Hi. Ele desperta ela de forma súbita, né? E ela diz que a experiência foi incrível, foi linda. You mean I've got to awaken you again? E acabamos. Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho. Olha que interessante, gente. Esse caso aqui é bem interessante porque ele está lidando com uma pessoa que é extremamente resistente, a pessoa não estava aceitando nada, o movimento ideomotor, que é um processo relativamente simples, não estava acontecendo. Ele tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu. Ele poderia ter dito assim, ó, não vai rolar, tchau. Mas ele não fez isso. O que que ele fez? Tentou diferente, até conseguir alcançar o objetivo dele. No fim, ele conseguiu, ele entrou em transe profundo, né? Ele tentou gerar amnésia, não conseguiu, tentou gerar ali uma, uma desorientação espacial, também não conseguiu, mas ele conseguiu gerar o transe profundo e a levitação das mãos, né? De fato, no fim, aconteceu esse processo. Ponto alto, ele acompanhou muito bem a experiência dela, informações que são verificáveis, né? Acompanha. Usou o reverse set, porque ela não reagia de forma ideal às sugestões, então ele passou da sugestão oposta, né? Você não está me ouvindo, você não está concentrado no que eu estou falando, você não está entrando em transe, né? Esse é o reverse set. Ele diz o não e o que ele quer que aconteça, e ela aceita pela polaridade dela ali, né? E reage às sugestões. Acompanha, e aí ele lidera e ela reage aceitando as sugestões, né? Acho que basicamente é isso, gente. Alguém aqui quer fazer um comentário? Manda aí. Legal, gente. Legal. Tá certo, gente. É isso aí. Galera, a melhor forma de se aprender Erickson é assistindo o Erickson fazendo hipnose e tendo referências de intervenções deles, né? Ler muitos casos dele, né? Desculpa, é óbvio que vocês não vão falar comigo porque eu bloqueei o microfone. Podem falar, gente. Já desbloqueei o microfone aqui. Fala, Roberto, José. O Erickson quase me apaga aqui por umas 3 vezes. Justíssimo. Caraca! E daquele tom de voz dele é baixo, né? Grave, vai que vai. Realmente. Fala, Isaías. Um comentário. Quando eu comentei assim aí, ele usou a linguagem Elmo, É porque é ele tá que eu usando vejo sugestão assim, direta. isso, justamente. E é direto mesmo, não tem nada a ver com Elmo, porque realmente, né, quem Não, eu sei que. começa, Aham. pois Eu é, sei que você estava quem dizendo isso, começa, Isaías.
eu só fiz o comentário porque eu quero trazer a ideia para todo mundo de que o Elman não é só ele a clássica, né? A gente tem Uhum. essa cultura brasileira de achar que Elman representa a clássica. Mas, na verdade, tem mais de 200 modelos diferentes de hipnose clássica. Né? O Elman é um dos 200 modelos diferentes. Né? Eu acho errado a gente ficar dizendo que clássica é Elman, sendo que tem muito mais clássicas do que Elman. Basicamente essa ideia, mas eu entendi o que você quis dizer, isso, com certeza. Né? Alguém quer comentar mais, gente? Manda aí. Deu uma leseira boa aqui. Nem isso. Roberto, só para terminar meu comentário, Manda. que eu, que eu vejo assim, a conversacional de Erickson, ele é muito isso mesmo, acompanhar, né, fazer o IS-7, e eu vejo em todo momento, ele vai e volta, enquanto não dá certo, enquanto ele não começa a falar com o inconsciente da pessoa. Então ele usa todo o arsenal dele. Ele Isso. vai e volta e sempre mudando algo. Até que quando Uhum. ele percebe, eu vi que duas vezes quando ele percebeu, ele relaxou na poltrona, eu digo, agora sim. É isso. Tipo, eu tô cansado, agora eu vou relaxar um pouco. Eu E aí ele consegui, abre o agora sorrisão, né? Ele ainda abre o sorrisão ali. vou começar a dar minha sugestão direta agora. É Agora sim. exatamente isso. Pronto, aí ele vai conduzindo da maneira bem como ele entender. Outra coisa, Roberto, aí só está fazendo fenômenos hipnóticos, mas ele não está fazendo nenhuma terapia, né? Não está tendo terapia. Realmente não está tendo. Então ele está fazendo só Ô, experimentos hipnóticos e legal. É, Legal saber isso tudo. Valeu. ô, é Roberto, isso. isso me remeteu a as questões ligadas a vendas. Quem já trabalhou com vendas. O Erickson era um tipo de vendedor que não desistia com os nãos que ele ouvia. Ele estava Isso. ouvindo um monte de não, mas ele ia mudando de estratégias até conseguir o sim que ele queria. E É, bem é. interessante. Eu acho que os pontos altos aqui é justamente esse, né? Eu acho que são três pontos altos dessa intervenção do Erickson. Primeiro, ele não desistiu, ele tinha um objetivo, ele ficou testando o tempo todo até conseguir. Segundo, ele acompanhou a experiência dela, o acompanhamento aqui foi sensacional, acompanhou para depois conduzir, né? E o reverse set, né? O reverse set foi um ponto alto aqui também, ele dando sugestões opostas, né? Muito bom, gente, muito bom. Fala, Mas ainda, Isaías. Roberto, É, acompanhar, eu vejo que enquanto ele não consegue, ele não consegue, como fala, olha, ele está falhando, tu falaste, né? Ele está falhando. Aí ele volta Uhum. tudo de novo. Ele avança e depois volta tudo do Volta a começo. acompanhar. Volta a acompanhar. Isso, É, acompanhar e é vai isso. insistindo, vai insistindo. E eu, Uhum. pela minha pouca experiência, vou falar assim, Roberto, eu vejo que o inconsciente da pessoa, cada um vai reagir de um jeito, como sabemos, e pode demorar ou não essa resposta do inconsciente. E Pode. com Pode essa demorar a resposta. pessoa, estava muito resistente. E como eu Uhum. falei, comentei, estava usando todo o arsenal dele para ir lá e voltar, e sempre acompanhar enquanto ele não, ainda não estava podendo conduzir. E Sim. foi isso que aconteceu. Cara, muito legal a É, tua aula de hoje. Eu é. gostei pra caramba. Obrigado. Obrigado. E Roberto, aí, posso, posso fazer, posso fazer espera uma só um pouquinho, analogia José. rápida? Espera só um pouquinho. E aí conduz. 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 Então não é acompanha e conduz, é acompanha, depois conduz. E volta a acompanhar, né? Ele tem esse E se processo não de der ficar. certo, aí ele vai nesse processo, vai até realmente conseguir Exatamente. a pessoa conduzir a pessoa. Aí sim, como ele sentou, relaxou, Exatamente. agora sim. É. Enfim. Pode falar, José. É que eu tava lembrando um período que eu trabalhava com a venda de um produto que era bastante caro, realmente. E eu estava junto com uma pessoa que estava me acompanhando, me ajudando a vender, na casa de uma amiga dela, dessa pessoa. Eu queria muito vender e ela queria que essa pessoa comprasse, essa é uma pessoa que tinha condições de pagar, porém ela dava mais resistente do que essa moça aí do Erickson. E eu já tinha Uhum. utilizado
umas 10 estratégias diferentes, tinha Hum, mais de 2 horas que a gente estava em negociação e ela estava irredutível que não ia comprar. E eu sabia que o produto seria bom para ela. E ela hum, não queria comprar realmente. Eu já tinha utilizado mais de 10, eu já tinha assim, esgotado. Aí no momento que eu falei assim, realmente hoje eu não vou vender. Aí eu comecei a guardar os prospectos, guardar minhas coisas. Aí eu virei para ela e falei assim, escuta, fulana, aconteceu um negócio interessante aqui hoje. Já tem umas 2 horas ou mais que a gente está aqui conversando e eu não consegui te vender. Isso me fez pensar o seguinte: quando eu cheguei aqui, você tinha um problema, que era o problema que o meu produto poderia resolver, né? Quando eu cheguei aqui hoje, você tinha um problema. Só que nesse momento agora você está com dois problemas, que hum. é o problema que você já tinha e eu que estou aqui tomando todo o seu tempo, já está ficando tarde, você quer ir dormir, eu estou aqui te atrapalhando, então você está com dois problemas. E eu estava pensando o seguinte: se eu for embora agora, eu vou resolver um dos seus problemas, mas você vai continuar com o outro que você tinha quando eu cheguei Uhum, aqui. uhum. Será que a gente não poderia resolver os dois problemas? Você acredita que deu certo? Eu acredito, Eu me lembrei disso agora, com essa eu insistência acredito. do Erickson. E eu me lembrei disso agora. E deu certo. Ela respondeu assim: eu não acredito. De onde que você tirou isso? Cara, tá. Quanto que é mesmo? E fechamos. Mas foi o. Justo. Sabe assim? Isso me lembrou agora. Justiça. Toda essa insistência dele me Justiça. lembrou dessa história. Bem Muito legal. bom. Isso fala muito do TOTS, né, gente? Do TOTS. Ficar testando diferente. Muito bom. Gente, o Yuri falou, quando ele diz eu quero que você faça algo, eu quero, não vejo como tão direto a depender do tom de voz. E não é tão direto, né? Não é o faça, né? Inclusive o tom de voz pode mudar, realmente. Mas é mais direto, né? É mais direto. A gente vê um padrão no Erickson, gente, que é o seguinte: quanto mais fundo no transe, mais direto ele é. Quanto mais alerta, mais indireto, né? Ele tem geralmente esse padrãozinho que a gente vê. O Erickson acreditava no literalismo, né? Ele acreditava que quando a pessoa estava em transe, ela reagiria de forma literal ao que está sendo sugerido, né? Então ele evitava ser indireto, porque a indiretividade ela abre espaço para interpretações diferentes. E quando a pessoa está no transe profundo, ele não quer abrir espaço para interpretações diferentes. Ele quer ser direto para que tenha só uma interpretação e a pessoa reaja exatamente como ele quer, né? Ele está sendo indireto quando a pessoa está desperta, para quê? Para ter essa busca de significado, que é a busca transderivacional, e essa busca por si só já gera trans, engaja a consciência, e por aí vai, né? Bom, gente, acho que basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter mais encontros de análise de vídeos do Erickson, com certeza. E é isso aí, gente. Um bom domingo para todo mundo, um grande abraço e tchau, tchau, gente.